Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as práticas esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o Kung Fu. Está começando Mais Esporte, mas antes, claro, você já sabe, né? Siga as nossas redes sociais, tá aqui embaixo. Vem com a gente! O Kung Fu é uma arte marcial que nasceu na China. A tradução literal do mandarim significa trabalhar duro ou tempo e habilidade. Para os chineses, a expressão tem um significado mais amplo e não se restringe somente às artes marciais. Ela também é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço e competência na luta corporal. O Kung Fu abrange técnicas de chutes, socos, torções e luta corpo a corpo. Essas técnicas podem ser executadas de mãos livres ou usando armas como bastão, espadas ou outras armas tradicionais chinesas. Originalmente chamado de Wushu, o que significa arte da guerra em mandarim, o Kung Fu surgiu da necessidade de lutar contra animais ferozes e inimigos. Este estilo de luta teria sido criado há aproximadamente 4.000 anos atrás. Bom, agora vamos falar com quem realmente entende do Kung Fu, professor Ditinha. Professor, obrigado, viu, por receber a gente aqui na sua aula, no seu treinamento e falar um pouquinho sobre o Kung Fu com a experiência que o senhor tem. Professor, vamos lá. Primeira pergunta, a pergunta mais prática possível. O que é o Kung Fu? Kung Fu é a arte de você praticar com maestria tudo aquilo que você se propõe a fazer. Então essa é uma tradução bem bacana da gente falar, porque é a mente, o seu corpo, o seu espírito, tudo em conjunto. A gente não trabalha apenas a porrada, o soco, né, os chutes, mas sim uma filosofia dentro da arte. Então para mim o que define é isso. E aí, qual que é o objetivo principal do Kung Fu? Bom, nós podemos dizer que para a sociedade em geral, ela traz muitos benefícios para a saúde física, mental, e nós temos várias pessoas com alguns transtornos, a gente consegue trabalhar bastante bem com isso também. Então, assim, para quem pratica o Kung Fu, a gente sente que a pessoa vai ter uma paz interior, ela consegue ter uma melhor concentração. As crianças, quando a gente trabalha com eles, a gente tem relatos de escolas, de colégios, diretores, mães, que melhoraram muito das suas condições de aluno dentro da escola, tanto com as notas como o comportamento. Então, para nós, isso é gratificante. Sabemos que a gente pode estar trabalhando dentro de um conceito da arte marcial, mas não apenas da luta em si, né? A gente sabe que o comportamento deles muda e bastante. Pegando esse gancho e falando sobre isso, o quanto ele é importante para a mente, o quanto ele pode ajudar as pessoas a, por exemplo, sair de uma depressão ou sair de um lugar onde eles estão indo que às vezes não tem volta. O Kung Fu traz isso, traz a pessoa de volta para si e ela fica mais animada? Eu costumo dizer que quando você inicia, para qualquer atividade física, nós temos muitas barreiras, principalmente na coordenação motora, né, que as pessoas acabam até desistindo porque acham que não é capaz. Então eu digo que se você consegue ficar por 3 meses, qualquer modalidade, não precisa ser o Kung Fu propriamente dita, mas assim, em 3 meses, com certeza você vai saber se realmente aquilo te trouxe um benefício. E é imediato. É imediato. Nós sabemos que as pessoas, quando elas gostam, por algum motivo, de repente, por questão de saúde, ela pode até interromper por um período, mas passou esse período, ela retorna porque é aquilo que faz bem para ela. Ela se identifica com a modalidade e aí tudo é só benefício, acaba trazendo muitos benefícios. Vamos voltar para o Kung Fu em si. Como é que funciona? Quais são os membros mais utilizados para o Kung Fu completo? E tem outros estilos? Tem o Kung Fu tradicional? Tem outros estilos de Kung Fu dentro do Kung Fu? Sim, nós catalogados são mais de 3.000 estilos de Kung Fu. Pera. 3.000? São muitos estilos, porém eles derivam de 2 únicos estilos principais. Então tem os 2 que sobressaem. O Shaolin do Sul e o Shaolin do Norte. O que diferencia um do outro, na parte norte, como as pessoas de estatura são mais altas, a habilidade deles é muito com as pernas.
Então a diferença sempre vai ser essa. Do sul, como as pessoas têm uma estatura mais baixa, então usa mais membros superiores. É mais soco, as bases são mais pesadas, mais fortes, enquanto no norte são mais atividades acrobáticas. Eles utilizam bastante as atividades acrobáticas. Dentro do Katiyo, do Taolu, que no chinês o certo é falar Taolu, a execução de movimentos já pré-determinados, como se fosse no karatê. E aí o Shaolin do Norte e o Shaolin do Sul não dá nem para competir, as competições são separadas. Então é essa diferença, mas estilos são muitos. E aí deriva de um estilo para o outro. Dentro do Norte existem várias outras modalidades dentro, e no Sul também. Dentro do Sul também vários estilos já estão ali, que derivam do Shaolin do Sul, porém com outros nomes, né, de estilos. Então quer dizer que dentro de cada região tem vários bairros. Exato. Se é norte, se é sul, são regiões que tem vários bairros. É isso, exatamente isso. Caramba, eu não imaginava que eram 3 mil. Se a gente for colocar na questão de quando apareceu, isso dentro da história, um monge indiano, né, o Tamo, o fundador, um Bodhidharma que acabou indo para a China, e ele foi conhecer os templos para ficar lá, para saber e acompanhar de perto os monges nas suas meditações. Porém, ele viu num determinado momento que a deficiência física daquelas pessoas que estavam ali, porque passavam muito tempo meditando e nada de prática física. E onde ele começou a introduzir, e aí sim começou a difundir ali na China, dentro dos templos. Que interessante. E aí, vamos falar de uma competição. Você falou que não pode conseguir fazer o Norte e o Sul terem a competição. Mas como funciona um campeonato? Eles são iguais ou depende de cada federação? Depende de como é que funciona um campeonato de Kung Fu? Então, nós temos bastantes associações, ligas, né, assim como outras modalidades. O que predomina dentro dos campeonatos de Kung Fu, que são credenciados, né, são a parte de contato é a mesma, tá? Não muda. A parte de formas, quando é competição de formas, nós temos as armas também. Os nunchakus, os facões, as lanças, os tridentes. São vários armamentos que você também trabalha uma execução de movimentos pré-determinados, e você vai tentar executar da melhor forma com outro oponente, não com a parte de luta física. Mas você vai executar aquele movimento que você aprendeu, aquela sequência de movimentos, e você vai ser colocado à prova ali, para vários árbitros ali, mesários, contra alguns outros competidores. Aí você pode sim estar competindo com outras modalidades dentro do Sul e do Norte. Como é que funciona essa pontuação? Tanto com algumas armas, mas sem as armas, como é que funciona? E como que é uma luta em si? Vamos pegar o Biobox, por round, por minutos, como é que funciona? Então, dentro do Kung Fu, vamos colocar assim, profissional, é contato total. Nós temos 3 rounds de 5 minutos cada round, tá? Então há a possibilidade de você vencer um, perder um e aí ter o terceiro round. Se você vencer 2, aí automaticamente você já é declarado vencedor. A pontuação é válida, tá? Quando você chuta o tronco do adversário, você pontua com 2 pontos, a cabeça também. Porém, os golpes de soco, apenas 1 ponto, e chutes nos membros inferiores. Então é permitido que você chute a perna também do adversário, tanto por dentro, né, como por fora. E aí sim, aí vem a pontuação. Se não houver nocaute, no final são 4 mesários, né, laterais e um central, para definir o vencedor. O vencedor. Isso. Legal. E aí, isso também, você falou no profissional. Quando é categoria de base? Diminui o tempo também? Como é que funciona? Diminui o tempo, e aí também os aparatos de proteção. Isso eu queria saber, tá? Segurança, porque como é que funciona? Isso, exatamente, a integridade física em primeiro lugar. Quando o amadorismo, quando está no amador ainda, todos os atletas usam um capacete, tá? Um protetor peitoral e caneleira. O genital e o bucal, esse já é obrigatório, tá? Então tem esses aparatos. Isso vai mudando conforme a categoria, conforme o atleta vai evoluindo e vai mudando de categoria. Aí sim, quando passar para o profissional, aí é eliminado todo, só vai ter a luva e o protetor bucal e o genital. A partir de qual idade é interessante começar a prática do Kung Fu? Olha, hoje as crianças já nascem chutando, socando, dando cambalhotas, né? E se tiver mãozinha, acaba lutando um com o outro na brincadeira, né? Então, para mim, eu trabalho em escolas particulares também. Eu trabalho com crianças em escolas particulares. A partir dos 5 anos de idade, para mim, é a melhor faixa etária. Dali para frente, a gente já consegue trabalhar bem. Tem crianças que chegam com 4 anos e conseguem executar.
Isso a gente deixa como experiência, conversa com os pais, pode fazer uma aula experimental, 2 aulas experimental, porque a gente vai ver a desenvoltura da criança na hora da prática. E isso que o professor falou, que criança começa a chutar logo cedo, eu tenho um em casa de 2 anos e 2 meses, que é isso, é chute e soco o dia inteiro. E é pesado, velho, pesado. Sim. Professor, 4 anos, 5 para começar. E para terminar? Não, o céu é o limite? Exatamente. Eu já estou com a juventude acumulada, né? Estou com 55 anos e eu comecei, infelizmente, eu vejo para mim hoje que eu gostaria muito de ter começado bem antes de quando eu comecei. Eu comecei com 20 anos de idade, acho que já comecei muito tarde. Mas tudo ao seu tempo, né? Nunca é tarde, né? Pegando esse gancho, então, queria saber um pouco mais sobre você. Como foi seu começo? Você falou que começou com 20 anos. Como que o Kung Fu entrou na sua vida? Bom, eu já era amante, eu acho que você já deve ter ouvido bastante, eu acredito que você seja muito mais jovem do que eu. Muito mais, Lee. Muito mais, não é tanto assim não. Mais um pouquinho, mais ou menos eu sou. Então a gente ouviu e ouve ainda muito sobre o Bruce Lee. Bruce Lee, David Carradine, que também tinha uma série do Kung Fu na TV. E isso me chamou bastante atenção na minha juventude. Eu não tinha acesso à academia financeiramente e nem acesso ao local onde eu morava. Só que daí, dentro do bairro que eu morava, tinha uns autodidatas, não podemos dizer assim, uns moleques que já costumavam ver filmes e tudo, e começaram a fazer movimentos com nunchaku, com cabinho de vassoura, com correntinhas, e isso me fascinou. A primeiro momento, primeiro contato onde me trouxe essa vontade de querer mais, foi a partir disso, né? Dentro do meu próprio bairro eu vi pessoas fazendo alguma coisa. E por consequência disso, meu irmão mais velho do que eu estou com 55, ele está com 57, ele iniciou no Kung Fu, antes de eu saber que existia o Kung Fu. Então ele se inscreveu, só que ele ficou muito pouco tempo, porque ele teve um convite para mudar de estado, para construir a sua vida em outro estado, né? Com a profissão. E aí ele falou para mim, olha, você não quer ir lá conhecer? Eu já tenho roupa, a mensalidade está paga, se apresenta lá para o professor e vê se você pode fazer uma aula experimental. Então em 89, a partir do primeiro dia, em julho de 89, até hoje não parei mais. E o quanto ele é importante para você? Quem? O Kung Fu. O Kung Fu é a minha vida. Eu posso dizer, quem me conhece sabe que eu vivo disso, eu amo, eu faço com amor. A gente viu, né, que vocês participaram um pouquinho, as crianças que estão comigo aqui, eu quero vê-los bem. O financeiro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que, né, não é isso que a gente precisa. Mas o meu retorno maior é quando eu vejo essas crianças fazendo algo que ela tinha muita dificuldade há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, e também a identificação com a modalidade, assim como aconteceu comigo, eu vejo nos olhos de algumas crianças hoje, eu acho que é o mesmo brilho. Né? Então eu procuro me dedicar ao máximo, a gente tem que gostar do que a gente faz, ter paciência, porque as crianças chegam aqui com inúmeros problemas, né? A gente sabe no social, em casa, a gente sabe que não é fácil, mas para mim o que me traz mais satisfação é estar aqui dentro com eles. Como é que foi a chave para virar professor? Bom, é consequência, como eu falei para você, eu me identifiquei com a modalidade e na época eu fiz inscrição para a prática de um horário no dia e aí eu chegava na escola marcial, né, com meu mestre, foi onde eu iniciei, eu chegava às 5 da tarde e saía às 10 da noite. Era para praticar um único horário, mas como o professor, eu acho que se identificou também, né, achou que eu estava gostando muito, ele abriu as portas para mim, né, o professor Marido, gratidão. Sempre vai ser meu... Fico emocionado porque mudou a minha vida, né? Hoje eu não sei, eu gosto e pratico, eu tenho já mais de 30 anos e fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu não sei o que eu seria se não fosse o Kung Fu, porque eu tenho amigos da infância que infelizmente foram por caminhos tortuosos e a gente sabe que infelizmente alguns nem estão mais aqui. E para mim foi o norte, né? Eu tenho a educação muito boa, a base com meus pais já foram muito fiéis e rígidos com a gente na educação. Isso é muito importante, isso eu exijo deles aqui em casa. É algo que eu peço para eles, olha, obedeça os seus pais, os mais velhos. Tanto vocês acabaram ouvindo aqui dentro do nosso código Kung Fu, um dos nossos códigos é isso.
né, respeitar os mais velhos, independente de que seja avô, tio, alguém com mais idade, que tenha mais experiência que você. Então é isso, para mim mudou totalmente a minha vida, o meu conceito de ver a vida é a gente se doar, procurar hoje, com a habilidade, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu posso mudar a vida de algumas crianças. Você falou bacana isso e parabéns pelo trabalho. Gratidão. E falou sobre Bruce Lee. O que os filmes, as séries, o que trouxe de vantagem para o Kung Fu? Olha, lá no início, né, podemos colocar aí uns 20 anos atrás, era uma epidemia, todos, né, as pessoas falavam muito e queriam praticar, depois começaram a ver as outras modalidades, a MMA, isso aí é a época, né, a fase do momento, vira moda. Então assim, o Kung Fu lá vamos colocar aí 20 anos atrás, eu acho que era muito fiel à prática tradicional, então não havia dublê, se vocês puderem pesquisar, vocês vão ver que até o Jack Chan, quando começou, ele não tinha dublê, porque ele é fiel àquilo que ele queria passar para as pessoas que estavam assistindo. E infelizmente depois começaram a colocar muitos jogos de câmeras, truques, e isso acabou banalizando, né, o Kung Fu principalmente. E não foi uma coisa, a gente não pode dizer que foi uma coisa negativa, porque queira ou não, as pessoas acabam assistindo e tem alunos que chegam, professor, quando a gente começa a correr na parede, a gente pode saltar mesmo. Então isso é uma ilusão e infelizmente a gente acaba colocando a realidade para as crianças. O Kung Fu lá do filme, ele começou como vocês estão começando hoje. Todos aqueles atores que estão lá, eles tiveram que passar por tudo isso que estão passando aqui hoje. Então é importante se vocês se dediquem, quem sabe um dia vocês podem ser um artista marcial, né? Fazendo alguma coisa do tipo. Então é isso, eu falo, lá vocês veem, tá tudo bonitinho, mas é tudo combinado. Mas o legal é isso, né? Ele também fomenta, lá atrás com Bruce Lee, depois o boom que foi Jack Chan nos anos 2000, ele traz exatamente isso, mas também fomenta muita modalidade para que as crianças procurem e quererem assistir e gostar também, né? Sim, isso é muito importante. Eu sempre falo para os pais aqui, independente da modalidade, é importante que as crianças estejam integradas a alguma atividade física, o exercício, a prática esportiva. Isso muda totalmente o conceito, né, das crianças, até porque quando você vai para a periferia, uma realidade totalmente da que a gente vive, né, em outra parte, região da cidade. E é a necessidade, eles precisam se ocupar com coisas objetivas e prósperas, né? E o esporte nada melhor do que o esporte para mudar esse conceito da vida deles, né? Do cotidiano deles. Legal. Professor, a gente falou sobre o Kung Fu. Agora está na hora de colocar em prática o Kung Fu. Eu não vou fazer no segundo bloco, como vocês estão acostumados. Estou com o ciático. Ah, Cauê, na semana passada foi as costas, agora o ciático. Um filho pequeno em casa causa tudo isso. Então eu faço um Kung Fu diário na minha casa com ele com isso. Faz então, com maestria. Exatamente, professor. Mas o professor Ditinho está com uma turma legal. Vocês vão ver, pequenininhos, iniciantes. Então vai ter a prática do Kung Fu tradicional para mostrar para vocês aí de casa como que é algumas técnicas do Kung Fu. É isso, professor? É isso. Algumas noçõezinhas básicas do contato. Isso, bem básico do Kung Fu. A gente vai ver isso no segundo bloco do Mais Esporte. A gente já volta. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. Lin Jun-fan, conhecido mundialmente como Bruce Lee, foi um lutador de Kung Fu, artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e autor sino-americano. Ele foi o fundador da Jeet Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais derivadas de diferentes disciplinas de combate, que muitas vezes é acreditada por pavimentar o caminho para as artes marciais mistas. Bruce Lee é considerado pela mídia o mais influente artista marcial de todos os tempos e um ícone da cultura pop do século XX, que fez a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ele é acreditado por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. Bruce Lee nasceu na área de Chinatown, em São Francisco, nos Estados Unidos. Seus pais eram de Hong Kong, por isso foi criado com sua família lá. Ele foi apresentado à indústria cinematográfica por seu pai e apareceu em vários filmes como ator infantil. Lee mudou-se para os Estados Unidos aos 18 anos para receber seu ensino superior na Universidade de Washington, em Seattle, e foi nessa época que ele começou a ensinar Kung Fu. Seus filmes produzidos em Hong Kong e Hollywood elevaram o tradicional filme de artes marciais a um nível de popularidade e aclamação, tendo despertado um grande interesse da nação chinesa que se mantém até os dias atuais.
a direção e o tom de seus filmes influenciaram e mudaram radicalmente os filmes de artes marciais e as artes marciais em geral em todo o mundo. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do Mais Esporte. Professor Vitinho, a gente já falou no primeiro bloco e agora a gente vai para a prática. Eu não vou para a prática porque o ciático está pegando bonito, eu não vou conseguir fazer a prática que a gente faz no Kung Fu. Porém, vamos lá. O que a gente vai fazer? Qual que é o primeiro exercício que a gente vai fazer do Kung Fu tradicional? O que é, professor? Tá, ótima oportunidade, agradecemos muito aí a homenagem e o momento, né, que vocês estão aqui fazendo essa cobertura. A importância do Kung Fu tradicional, nós vamos trabalhar todos os movimentos, exercícios que foram tirados em observação da natureza. Hoje, nesse específico momento, nós estamos fazendo a parte de contato do Kung Fu. É uma experiência inicial, movimentos bem básicos. É o jab direto, o jab cruzado. São movimentos que dentro do contato do Kung Fu é permitido, dentro da regra. Eu vi que eles estão com uma raquete. O que é isso? A raquete, para que ela serve? Então, dentro dessa modalidade, também nós temos vários equipamentos de preparação para o atleta, né? Trabalhar com o outro em conjunto, para que a gente possa desenvolver melhor a técnica daquele movimento, tá? Então agora, nesse momento, essas manoplas e as raquetes, eles vão usar para quê? Para técnica, não para força. A força nós usamos no saco de pancada, no boneco, no boxe, que nós também temos equipamentos. Agora eles vão trabalhar apenas a técnica com um movimento mais sem potência. Mas só para poder mais velocidade e aprimorar a técnica. Legal. Então vamos lá acompanhar esse primeiro exercício com as raquetes, com o Vitinho e a turminha ali que eles estão no grau. Vamos lá. Professor, segundo exercício. Então o primeiro foi aqui no jab, na raquete agora. Isso. Agora nós vamos executar membros superiores e inferiores. Então nós vamos fazer uma combinação para que eles desenvolvam coordenação motora. Então é jab direto e um chute com a perna, um chute lateral circular. Isso numa competição é fundamental, ter toda essa coordenação? Com certeza, e a segurança do movimento com equilíbrio. Então o que eles executam aqui é uma coisa básica, mas que na prática com a repetição vai se tornar depois uma potência, porque eles vão ter controle do movimento. Aí a gente vai passar para eles como que funciona o quadril, para eles terem uma melhor colocação e um melhor aproveitamento na hora de executar esse movimento, né? E também, como na nossa regra é permitido o nocaute, então assim, agora o chute vai ser baixo, para eles terem um controle médio e depois na cabeça. Então tudo isso dentro da regra é permitido. O que eles vão executar agora é o básico do básico. Tá legal. Então vamos lá para esse segundo exercício agora, que agora é jab, é chute, é tudo. Vamos lá. Professor, terceiro exercício. O que nós temos agora? Então, após executar movimentos com membros inferiores e superiores, nós vamos executar também movimentos de esquivas, que é lógico, é essencial, né? A defesa sempre é o melhor ataque. Sabendo se proteger, você tem uma visão ampla do seu adversário e você pode executar um contragolpe com mais eficiência. Você falou que a defesa é o melhor ataque. Saber se esquivar também é ponto importante. Exatamente, é o que a gente vai tentar colocando para eles, isso é o reflexo, né? Ação e reação. Legal. Então vamos lá agora, se esquivar, vamos lá. Professor Vitinho, os menorzinhos não conseguem fazer, mas os maiorzinhos conseguem. Quarto exercício. Então, dentro da nossa regra de contato do Kung Fu, a permissão das quedas, das projeções, que é usada tanto no judô, no jiu-jitsu, isso também é aceito dentro da regra do Kung Fu. Então nós temos a trocação, né, de socos, podemos usar a perna também, mas também é permitido as projeções, tá?
Então nós vamos passar o básico do básico também para que eles estão iniciando, então a gente vai passar passo a passo as maneiras de projeções, as formas de projeção. O Kung Fu, a gente falou no primeiro bloco, mas ele é completo. Podemos dizer que sim, nós temos dentro da prática tradicional, as formas que no Karatê chama-se kata, são movimentos imaginários de uma luta sem a necessidade de um adversário. Tá? Então você imagina, você executa aqueles movimentos por várias vezes, repetindo, e isso já fica como um reflexo na sua mente. E dentro da luta de contato, né, a permissão, como já falei anteriormente, é permitido o contato total, né, e também o nocaute. Então nós temos as projeções, que nessas projeções, a maioria delas, depois que é executada com eficiência, dificilmente o atleta que foi quedado, ele consegue retornar para voltar à luta em pé de novo. Então essa execução é muito importante, né? Faz a parte de um contexto total dessa parte de trocação. Legal. Então vamos acompanhar esse último exercício e a gente já volta. Vocês vão acompanhar aí, queda, é tudo agora aqui no Kung Fu. Mas é esquiva. Professor Ditinho, depois dos 4 exercícios que a gente falou que tinha terminado, tem o código do Kung Fu. O que é? Perfeito. Dentro do Kung Fu nós falamos que a arte marcial, cada arte marcial tem a sua filosofia. Não seria diferente na arte marcial do Kung Fu. Porque o contexto que nós passamos para eles aqui é disciplinar e comportamental. Então a gente quer que eles estejam bem na escola, com seus professores, seus colegas, em casa com a família, que sejam participantes. No Kung Fu, literalmente aqui dentro da aula, nós exigimos bastante deles essa questão. Então assim, nós não queremos formar grandes atletas, não é isso o nosso objetivo. É consequência se acontecer, mas nós queremos formar cidadãos realmente melhor para a sociedade, melhor para a família. Então tudo que nós colocamos para eles 10 fundamentos importantes no nosso dia a dia, que é para que eles reflitam, toda vez que eles falarem essas 3 contextos aqui, eles vão refletir para eles mesmos, né? Sabendo que nós podemos ser melhor do que nós mesmos, né? O que a gente foi ontem, a gente pode ser melhor hoje e daí assim por diante. Então, dentro da aula, nós sempre finalizamos com esse código do Kung Fu. Então, vamos acompanhar o código do Kung Fu agora do professor Ditinho, com toda a meninada aqui. Amar sua pátria. Respeitar a palavra dos mestres. Respeitar os mais velhos. Tratar os jovens como irmãos. Cumpre sempre seus compromissos. Sempre que possível, ajudar os pobres. Ser sempre humilde. Praticar boas ações. Ter boa conduta. Sempre aprimorá-la. Usar o Kung Fu para praticar o bem. Respeitar o código do Kung Fu. Sir, Chiri, Xie Lao Shi, Sir Chiri, Tacha Sai Chen. Esporte é isso, é dedicação, é luta, é batalha, é inclusão. Todo amor que o professor Ditinho coloca aqui, ó, para essa meninada estar com o corpo bom, mas principalmente a cabeça. Que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. Tacha Sai Chen. Tchau, pessoal, até a próxima!